Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs, bom dia a todos as pessoas de boa vontade. Meu nome é Jorge André e aqui mais uma mensagem da Agenda da Reforma Íntima, dia 23 de novembro de 2020. Primeiro recadinho que eu queria dar para vocês é que dia 8 nós estaremos fazendo uma palestra conjuntamente com a instituição Mãos Amigas, que trabalha com Libras, falando sobre vidas vazias, que é um dos temas que eu sempre vou falar aqui durante todo esse mês de dezembro, finalzinho de novembro. Vai ser dia 8 de dezembro, às 19 horas, com transmissão ao vivo pelo centro Caminhando com Jesus. É um livro extremamente interessante, um dos últimos livros agora psicografado por Divaldo Pereira Franco, que fala desse vazio existencial que afeta todos nós, por estarmos imersos em uma sociedade, de valores extremamente imediatistas, passageiros, não consubstanciais e que não alimenta a nossa alma. E o objetivo desse livro psicografado, com certeza, com a intenção de dar todo o subsídio à nossa sociedade, quanto antes, vivendo tantos dramas da alma, tantas dores nas famílias, tanta situação de inquietude do seu coração, do ponto de vista da amizade, da sexualidade, do trabalho e das coisas que nos envolvem. Então, essa é a minha mensagem de hoje sobre o que vamos realizar agora em dezembro. Também falaremos no Centro Semente Cristã, no Papo Domingueiro, do livro Vida e Sexo, das coisas, das atitudes, desses dois pontos, vida e sexo, no cotidiano. Como é que isso influencia, como é que isso abala, como é que isso nos faz transportar essas dores e essas instabilidades do ponto de vista dessas duas energias, da nossa vida em si, de como a gente trata a energia da sexualidade, que é tão difícil. Pessoal, sobre a nossa mensagem de hoje, a reflexão é sempre de Lucas, A Agenda da Reforma Íntima desse ano fala de Lucas, do Evangelho de Lucas. E a mensagem de hoje, a sugestão da prece de hoje é rogando o anjo da guarda de nos dar força para combater a desistência. Isso é, não vamos desistir. Já estamos no finalzinho, do ano. Vamos conseguir ter fortaleza interior, tirar da gente a melhor essência divina que nós já temos e vamos pedir ao nosso anjo da guarda para nos alimentar disso. A imagem que eu vou projetar para vocês é como se você estivesse num campo verde plano e esse campo verde plano tivesse uma grande árvore frondosa. Essa é a imagem que a agenda está nos propondo hoje. E a gente se debruçasse no tronco dessa árvore, pega naquela brisa que todas as árvores nos proporcionam abaixo delas e fizesse um agradecimento sem palavras, um agradecimento assim de, meu Deus, como a vida é sublime. E nesses momentos a gente nunca imagina dinheiro, nunca imagina nada além do que o próprio sublime. E essa imagem que na cabeça da gente agora plasme essa fidelidade com Deus, mas sem nos culparmos das nossas inferioridades, porque a gente realmente tem erros, tem lapsos, e às vezes Deus coloca pra gente coisas que a gente fica assim, meu Deus, por que veio isso? Por que veio aquilo? E às vezes vem presentes também de uma forma materializada que a gente fica assim, será que eu errei nisso? Será que eu errei naquilo? Por que veio isso agora? Ou benécias também maravilhosas e a gente fica assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer com isso? Então eu só venho a pensar que quando essas coisas acontecem, a gente tem que se olhar, agradecer a presença de Deus em nossas vidas e também dizer por que ou para quê, como eu vou fazer para melhorar a vida das pessoas ao nosso redor, de forma sincera com a gente
A gente e Deus. Somos só. Cada um de nós tem esse enfrentamento. E isso vai nos provocar, às vezes, uma certa vergonha, isso vai nos provocar, às vezes, um certo conflito interior, né? Porque nós sabemos que intimamente com Deus a gente tem muita coisa ainda para evoluir, moço. Mas assim, é igual uma criança, né? Que o pai chega e vê, e a criança está fazendo uma coisinha instintiva, né? E a gente sabe que a criança não é um ser que está vivenciando só aquela vida, e às vezes a criança demonstra uma certa vergonha. Mas o papel de nós, como pais, é encorajá-las a vencer essas dificuldades, vencer os seus medos, vencer os seus vícios. Ou transmutar essa energia por uma coisa melhor. Então, quando a gente vê nossos filhos menores cometendo algumas coisas erradas, a nossa obrigação é amá-los, acalentá-los, dar todo o nosso amor e também educação, para que eles possam entender que naquela energia errada a gente vai trazer uma energia correta. E essa é a minha busca e a maneira como eu achei interessante da gente conseguir ultrapassar os nossos medos e nossas barreiras. Então, nesse livro Vidas Vazias, né, do Divaldo, ele é muito conciso quando ele fala que ninguém que o encontrasse ficava insensível ao seu magnetismo, amavam-no ou odiavam-no de imediato, que é a passagem de Cristo, né? E uma das coisas que eu achei fundamentais aqui no finalzinho dessa leitura da agenda da nossa reforma íntima, é que ele fala o seguinte: a sociedade moderna tem necessidade de compreender que se renasce no corpo carnal para que seja alcançada a plenitude e não exclusivamente as necessidades inferiores, as biológicas, conforme os estudos de Maslow, que foi muito bem elaborada para a gente refletir. Então, a pirâmide de Maslow, né? Maslow. E também a gente está falando muito de inteligência emocional. Então a gente tem que começar a ativar nossas inteligências, que nós temos isso latente. E ela faz um enredo final. Assim sendo, a educação da libido freudiana, a superação do conflito de inferioridade adleriano, que é da escola pós-Freud, eu já falei isso em outros momentos, e a iluminação e a compreensão profunda das neuroses, conforme Horney, e a iluminação da sombra junguiana ressurge no conceito kardeciano, quando afirma que fora da caridade não há salvação. Pessoal, tudo tem seu tempo. Hoje a gente está falando aqui, né, sobre vidas vazias. Cada um vai ver aonde está mais vazio dentro de si, aonde esse vazio nos consome, nos corrói. E eu vou dar uma dica: não que eu tenha a solução para o problema de ninguém, não tenho nem para o meu problema ou para os meus problemas, mas assim, essa religião, doutrina, filosofia maravilhosa, que é a doutrina, né, dos espíritos, isso é que a gente tem uma vida eterna, continuada, se comunica e usa o ponto de vista do raciocínio lógico para entender as coisas, que nos tira da prisão da ideologia, né, sem reflexão, sem inteligência, como acontece o sofrimento de muita gente, é que a gente possa realmente começar a usar as inteligências da gente e quebrar os preconceitos que existem em função da educação frágil, ininterrupta, materialista, e que a gente usa uma inteligência fragmentada que nós temos, porque a gente não dá continuidade à inteligência contínua, né? Nem religiosa, nem filosófica, nem material. A gente vive de fragmentos de inteligência, tanto é que por isso que a gente sofre, e que a gente passe, pessoal, a fazer esse entendimento de que para a gente sofrer menos, a gente precisa se instruir mais,
E para aqueles que perguntam assim, Jorge, aquelas pessoas que são muito inteligentes e fazem os outros sofrer, essas também vão ter que fazer a sua reparação. Porque a inteligência excessiva, sem o amor divino, é totalmente refém do egoísmo. Eu assistindo agora uma palestra do Arthur Valadares, que é um rapaz maravilhoso e profundamente estudioso sobre a doutrina dos espíritos, ele falando dessa dicotomia, né, entre os seres inteligentes e falando da docilidade e inteligência de Eurípides Barçanufo, que conseguia tocar o coração dos mais severos, né, representantes dogmáticos das religiões que ali passaram por ele. Então que a gente também faça esse convite àquelas pessoas que estão enrijecidas, né, com o coração duro, que elas façam a sua autorreflexão e convidemos essas pessoas a fazerem as preces, tocando seus corações e quebrando essa membrana de gordura que há envolvendo seus corações e que elas não deixam que passem a docilidade da mensagem divina, tá bom? Essa é a minha mensagem de hoje, que a gente tenha uma semana de muita paz, que a gente faça uma imersão, né, com Deus e vá se aproximando dele, do nosso anjo guardião, de todos aqueles seres que proporcionam uma vida tão boa pra gente, mesmo que a gente não esteja vendo no momento. Um grande cheiro, uma grande semana, fiquem com Deus, Nossa Senhora e todos os